Bom, hoje eu estou aqui fazendo um vídeo para falar sobre um personagem que foi bastante odiado durante toda a saga Granola, inclusive por mim, mas que no final da sua participação acabou mudando a opinião de muitas pessoas e inclusive calando a minha boca, que foi o Gaz. Então você já vai me ajudar demais com o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho. E é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Bom, quando o Gaz é apresentado pra gente junto com os irmãos Hita, claramente você percebe que ele não é o personagem principal dentre os quatro, até porque nitidamente o chefão da parada toda é o Erec. Porém, conforme a saga vai andando, a gente começa a descobrir de que na verdade o Gaz, ele era a arma secreta do Hita, tá ligado? Na verdade, ele era o mais forte dentre eles e de que o chefão de todos, que na verdade era o Erec, era apenas uma cabeça pensante, né, que tava apenas manipulando todo mundo. E isso era uma coisa que eu acredito que a maioria das pessoas não estava acostumados, e você percebe isso porque durante toda a saga Granola, a galera ainda teorizava de que o Erec tinha um puta poder foda escondido, de que por ser o chefão ele era o mais forte de todos e sei lá o que, e graças a Deus isso não aconteceu. Eu até tinha comentado algumas vezes aqui no canal que se o Erec fosse mais forte do Hita, ele tivesse um poder escondido, ia acabar, mano, com todo o sentido do grupo, ia acabar com todo o diferencial deles, tá ligado? E isso por si só já era uma coisa bem diferente. E o Gaz, ele tinha uma coisa que era bem interessante, que contribuía muito para a maioria das lutas da saga Granola, que eram as suas habilidades, né, já que ele tinha uma técnica na qual ele pode materializar armas de Ki, tá ligado? Então isso fazia com que a maioria das lutas dele fossem bem criativas, tá ligado? Tivesse vários movimentos, já que toda hora ele puxava uma arma diferente, então ele atacava de uma maneira diferente e tudo mais. Então isso era um baita ponto positivo dele, tanto que eu acho que não é um absurdo falar que a luta mais bonita da saga Granola é a luta dele contra o Granola, porque os dois tinham um repertório muito versátil de habilidades, tá ligado? Granola, após fazer o desejo para o Torombo, ele tinha a habilidade de vários guerreiros do universo, inclusive a própria habilidade dele, né, de ser um sniper, então isso por si só já era muito foda. Enquanto o Gaz, como eu falei, tinha as armas de Ki, então a luta dos dois foi algo bem criativo, bem bonito de se ver. Porém, como nem tudo são flores, o Gaz, ele também tinha um baita ponto negativo, que acabou prejudicando não só ele, mas também toda a narrativa, toda a história da saga Granola, que é a sua personalidade. Porque o Gaz, cara, ele é um personagem totalmente sem graça, totalmente sem carisma. Porém, esse tipo de personagem, ele não é ruim só por ser assim, tá ligado? O Gaz não era ruim só por ser um personagem sem graça ou sem carisma, mas ele acabou se tornando um personagem ruim, pelo menos nesse ponto da história, porque ele foi mal utilizado, tá ligado? Cara, na minha opinião, um personagem como o Gaz não pode ser um vilão principal de um arco, tá ligado? Ficar tanto tempo tendo destaque como ele teve. O Gaz, quando ele aparece no campo de batalha, ele vira o vilão principal até o último capítulo da saga, tá ligado? Ou seja, quase um ano que você vê lá os caras enfrentando o Gaz, enfrentando o Gaz, enfrentando o Gaz. Era um personagem totalmente sem graça, ou seja, isso acabava tornando a narrativa da saga Granola naquele momento bem entediante. Como eu já falei aqui algumas vezes no canal, pra mim o maior problema da saga Granola é a narrativa, e 80% disso vai na conta da maneira como o Gaz foi utilizado. Até que chega um momento no qual o Gaz vai lutar contra o Goku Tui, ele começa a perder para o Goku, e a partir desse momento ele começa a sacrificar bastante o seu tempo de vida para ficar mais forte. Isso vai se refletir na sua aparência, né, na qual ele começa a ficar bem mais velho, começa a ficar todo seco, e nesse momento, e tanto eu quanto uma grande parte da fandom, acredito eu, começou a ver o Gaz com os olhos diferentes, porque é nesse momento que o Gaz, além dele começar a ter um visual um pouco macabro, ele começa a dar uma coringada, tá ligado? Ele começa a se divertir, batendo no Goku, começa a estrangular ele, e ele nem sequer se toca com o que tá acontecendo com ele, tá ligado? O maluco tá acabando com o corpo, e ele nem sequer percebe isso, porque ele literalmente já coringou nesse momento. Então a maneira como o Gaz começa a agir a partir daí, começa a fazer ele ser um personagem legalzinho, tá ligado? Nesse momento ele já deixa de ser um personagem entediante, que já é o suficiente pra fazer muitas pessoas começarem a gostar de ver ele em ação. E tudo isso que eu acabei de falar começa a ficar ainda mais forte no último capítulo da saga Granola, já que o visual do Gaz, ele fica
mano, extremamente mais macabro como tava antes. Cara, quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu me assustei pra caralho. E também ele começa a coringar ainda mais. Mano, ele vai perdendo o braço, ele vai perdendo a pele da boca, tá ligado? Meu irmão, ele vai perdendo o corpo inteiro dele e ele continua sorrindo. Ele fica batendo no Goku e Vegeta, sorrindo à toa, entendeu? Então nesse momento, como eu falei, cara, pra mim o Gas ele deixa de ser o maior ponto negativo dele, que era ser entediante. Ele já não é mais isso, porém isso não dura muito tempo, porque após a chegada do Freeza, dá simplesmente a louca no Gas e ele acaba morrendo para o próprio. A gente também tem aquela cena na qual o Gas ele se olha no reflexo do lago, tá ligado? Que eu já falei um monte de vezes que pra mim essa cena, mano, me pegou muito quando eu vi pela primeira vez. Porque, cara, é nesse momento que você, assim como o Gas, você percebe a evolução dele. Não exatamente uma evolução, né? Mas o que ele se tornou por causa desse visual dele, tá ligado? Mano, olha o que o Gas era e olha o que ele se tornou. É uma mudança absurda assim de visual. Ele só vai perceber isso realmente nesse momento onde ele já está totalmente fudido e irreconhecível, tá ligado? Aquele não é mais o Gas, não tem nada a ver com o Gas, aquele cara. Então o impacto que ele deve ter tido no momento que ele olha pro lago acabou passando pra mim também, sabe? E antes do Gas morrer, ele acaba soltando uma frase que eu acho que eu nunca cheguei a comentar aqui no canal, mas foi uma frase que sofreu uma mudança quando foi pro volume, que é o seguinte: antes do Gas morrer, quando o capítulo foi lançado, a frase que ele falava era a seguinte: eu vou te matar. Ele obviamente fala isso pro Freeza, e nesse momento eu entendi que o Gas ele apenas tava putaço com o Freeza por entender que tudo aquilo era culpa dele, tá ligado? Ou por jogar a culpa tudo no Freeza, né? E entender que tudo aquilo está acontecendo só por conta do Freeza. Só que, como eu falei, quando esse capítulo foi para o volume físico do mangá, eles acabaram mudando essa frase e ao invés de falar eu vou te matar, agora o Gas fala eu não sou inútil. E essa é uma mudança bem interessante, né? Mas que pra mim tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo dessa mudança é que essa frase do Gas, essa última fala dele, resume totalmente o que é o personagem, tá ligado? Ele era alguém que queria de toda maneira ser útil para o irmão dele, e isso desde criança. Ou talvez nem seja para o irmão dele, né? Talvez ele mesmo quisesse ser útil de alguma maneira para ele mesmo, não queria aceitar o seu destino daquela maneira. Porém, pelo irmão dele ser quem ele é, né, um manipulador que só estava usando todo mundo como objeto, ele acabou chegando nesse estado. Porém, o ponto negativo, entre aspas, dessa mudança é porque eu acho que ao mesmo tempo ela mostra que o personagem, ele tinha que ser mais aprofundado, ele tinha que ter um background maior. Eu sei que essa coisa de se aprofundar muito no personagem, de ficar mostrando o passado dele e tudo mais, não é uma coisa comum de Dragon Ball, eu acho que todo mundo já sabe disso, mas um personagem desse tipo como o Gas, eu acho que tinha que ter sido mais aprofundado, tinha que ter um background maior, pra você entender um pouco mais do porquê que ele tem tanta essa obsessão em não ser um inútil, tá ligado? Por exemplo, teve um capítulo no qual o Gas, ele acaba se encontrando com os capangas do Moro. Nesse momento eles acabam fazendo um bullying com ele, né, falando que quando ele era criança, ele mijava nas calças e tudo mais. E nessa cena muita gente já começou a teorizar de que o Gas, ele sofria muito bullying na infância e foi o Erek quem meio que salvou ele dessa vida, tá ligado? Que acabou fazendo as pessoas pararem de fazer bullying com ele. Por isso que ele é tão obsessivo em servir o Erek. Então é esse tipo de coisa que faltou pra mim no Gas, tá ligado? Faltou você dar uma aprofundada maior nele pra justificar essa obsessão dele pelo Erek. Mas enfim, fazendo aqui minha conclusão final, o Gas, ele é um personagem que tem uma ideia bem interessante, porém que na minha opinião não conseguiu ser muito bem utilizada e muito bem aproveitada, o que acabou prejudicando não só a fama dele, mas também a narrativa da saga Granola. Mas pelo menos nos seus momentos finais, né, ou pelo menos nos últimos 2 capítulos da saga, ele conseguiu deixar de ser um personagem entediante e passou a ser um personagem gostável. Eu acho que é assim que se fala, nem sei se essa palavra existe, mas enfim, é basicamente isso. Eu quero que vocês comentem a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Caso queira entrar no servidor do Discord, o link vai estar na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, beleza? Valeu, falou e tchau!